Fala pessoal, esse é o nosso segundo vídeo da sequência de dicas para você correr a sua primeira meia maratona. E nessa sequência de vídeos a gente estava falando sobre check-up cardiológico, avaliação da mecânica da sua corrida, começamos a falar um pouco das zonas de treinamento e agora eu vou falar um assunto muito importante, que é o vídeo falando sobre os equipamentos, como que eu vou me vestir, quais são os equipamentos, relógio, tênis, roupa, o que eu preciso usar numa meia maratona. Bom, vamos começar falando do mais importante, que é o tênis, tá? Tênis de corrida, hoje em dia tem sites especializados, consultorias sobre tênis. Eu vou dar aqui uma luz básica para vocês entenderem e saber escolher o tênis da melhor forma. Bom, antigamente tinha um conceito que era o tênis, ele tinha que fazer uma avaliação da sua pisada, para você escolher um tênis. Primeiro você tinha que saber se seu pé era pronado, se sua pisada era supinada. Hoje em dia a gente não usa mais isso. Por quê? Como no vídeo anterior eu estava explicando sobre a mecânica, a treinar a técnica de corrida, o tênis não pode ter influência na mecânica da corrida. Ele tem que ter influência na propulsão de impacto, na absorção de impacto e não em corrigir a sua pronação ou supinação, tá? Então, hoje em dia a gente não usa mais a teoria, o conceito de supinado e pronado, tá? O que você precisa entender sobre tênis? Primeiro, vamos classificar em 3 categorias os tênis. Tênis de amortecimento, tênis de corrida leve e tênis de performance, tá? Esses são os 3 tipos de categoria de tênis. Tênis de amortecimento são usados mais para corridas longas, maratona, são tênis com maior amortecimento, ele tem uma espuma mais mole, então são tênis mais que prezam pelo conforto, O maratonista normalmente gosta porque o tênis acaba ficando muito tempo no pé, então se é um tênis que é muito duro, para uma maratona fica complicado. Para quem já vai correr uma meia maratona, eu já recomendo usar os tênis da categoria corrida leve, tá? Tênis de categoria corrida leve são tênis intermediários ali, que não são nem tênis com muito amortecimento e nem tênis de performance, tá? A categoria de corrida leve, são tênis que eles têm característica de drop, que é a diferença do calcanhar, do tamanho da sola do calcanhar para o tamanho da sola da ponta do pé. Drop normalmente de 8 milímetros até 10, tá? 10 é o limite para uma meia maratona. Esses tênis, eles têm a característica de ser tênis com uma durabilidade boa, porque a gente precisa ter ele correndo ali perto ali dos 600 km mais ou menos. E o melhor de tudo é que é um tênis confortável, tá? Porque a gente vai precisar desse conforto também, dependendo de quantas horas a gente for fazer essa meia maratona, tá? Bom, os tênis de performance, tem até algumas pessoas que a gente recomenda usar tênis de performance, que são os tênis de placa, os tênis de placa de carbono são tênis mais específicos, com quem quer bater mais tempo, quer baixar o seu tempo, mas esse é um tênis já para quem é experiente. Aqui o nosso foco é falar com quem vai correr a primeira meia maratona. Então, do tênis, o que eu recomendo? 3 tênis. Normalmente eu indico o tênis da ASICS, que é o Nova Blast, o tênis da New Balance, que é o 1080 V12, e o Nike Pegasus 39. Esses são os 3 tênis que a gente recomenda, então a maioria das pessoas se adaptam. É legal você sempre antes de comprar, provar, sentir, correr um pouquinho com ele no pé antes de realmente comprar, tá? Mas vale super o investimento porque são tênis excelentes, tá? Recomendação de olhos fechados, tá? Beleza. Tênis é uma das partes mais importantes. Lógico, vai surgir muita dúvida, a gente está aqui disponível para você tirar suas dúvidas, inclusive quem tiver pergunta, manda aqui nos nossos comentários. A segunda coisa, tão importante quanto o tênis, são os relógios, Como que a gente vai controlar a nossa corrida? Hoje em dia a tecnologia de relógio para a corrida está avançadíssima, tá? Então a gente tem tecnologias excelentes que dão um super suporte e ajudam toda a parte do treinamento. A gente recomenda que você, de acordo com a sua evolução na corrida, você vai evoluindo os modelos. Hoje em dia eu comparo até o relógio
como um carro, né? A gente tem um carro básico, né, que seria um carro só para transporte, né, ida e volta, e tem os carros com muito mais funções, conforto, funcionalidades, enfim. O relógio é a mesma coisa. Você vai ter um relógio, se você vai correr uma meia maratona, se você está correndo a sua primeira meia maratona, é legal você ter um relógio que marque as métricas de corrida, porque você vai precisar muito disso em toda a sua parte do treinamento. A nossa metodologia de treino, a gente monta a planilha de treino sincronizada com o seu relógio. Então, quando você vai treinar, o seu relógio já sabe qual treino que você vai fazer e ele te coloca na velocidade que você tem que colocar aqui, que você tem que correr. Ele fala a distância que você vai ter que correr, qual treino que vai ser amanhã, enfim. Então, essa tecnologia está toda disponível nos relógios com GPS. Hoje em dia, no mercado de relógios, tem uma variedade muito grande, mas a empresa que tem hegemonia nesse mercado é a Garmin, tá? A Garmin hoje tem os melhores relógios voltados para treinos de corrida de rua, são os mais fáceis de usar, são os relógios mais precisos, então a assistência técnica é bacana, então eu recomendo os relógios da Garmin. Se você está começando aí uma corrida, eu normalmente indico 245, tá? Garmin Forerunner 245. Ele é um relógio de entrada, mas já com as funcionalidades de GPS, distância, pace, cadência, tudo isso, os batimentos cardíacos, gasto calórico, tudo isso, ele vai ter todas essas funções e é um preço acessível, tá? E tem hoje os relógios mais modernos, né, que são os da categoria solar, né, que até carrega com luz solar, que são os relógios 945 para cima, né, 945, 955, então já temos essas tecnologias mais avançadas. Então, essas são as primeiras dicas dos primeiros equipamentos, tênis e relógio. Fora isso, a gente tem o nosso vestuário, tá? O que a gente tem que vestir? Roupa de corrida, ela tem que ser leve, né? Tanto a meia, bermuda, camiseta, óculos, viseira, tudo tem que ser confortável. Por quê? Meia maratona, normalmente você vai ficar aí entre 1h30, 2 horas de treino. Então, a gente recomenda que qualquer coisa que a gente use durante 2 horas seguidas fazendo a mesma coisa, tudo no corpo começa a incomodar. A camiseta começa a pesar o suor, a viseira começa a apertar, o óculos começa a assar. Então, tudo que for o mais confortável possível você use. Então, isso durante o treinamento inclusive serve para você testar os equipamentos e qual equipamento funciona melhor para você, tá? Mas a nossa recomendação é essa. Meia sintética. Evitar meias de algodão. A meia sintética ajuda na troca de transpiração, né? Então o seu corpo, ele começa, a meia de algodão, ela absorve mais o suor e ela fica molhada, mais molhada do que uma meia sintética. Isso favorece no aparecimento de bolhas, tá? Bermuda você pode usar aquelas bermudas mais soltas, mais largas, ou uma bermuda de compressão. A bermuda de compressão tem uma vantagem que ela tem os bolsos que a gente pode levar água, celular, gel, toda a nossa suplementação que a gente vai usar na corrida. E camiseta, lógico, a camiseta da equipe que você está correndo, que no caso aqui é da RA. Então, usa a camiseta. Camiseta de treino é a camiseta de prova, então toda a camiseta que você usou no treino, a melhor camiseta use na prova. Normalmente as pessoas perguntam muito se é para usar a camiseta da prova no dia da prova. Eu recomendo para que você use a camiseta da equipe. Então, essas são as nossas recomendações. Óculos, viseira também são coisas à parte. Então, essas são as dicas, galera. Comenta aqui, marca quem você acha que vai curtir essas dicas. E manda pra gente, galera, sua experiência, se você tem corrido, se você está conseguindo fazer a meia maratona e se essas dicas estão sendo úteis para você. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, um abraço!